Olá, pessoal! Olá, pessoal. Eu sou a Raíssa. Sou o Beto. E esse é o nosso canal, Nosso Matrimônio. Então hoje a gente vai bater um papo sobre essa história de castidade, sobre alguns mitos sobre a castidade. A gente falou sobre isso numa live, postamos no Stories, aí surgiram algumas perguntas, algumas questões para a gente ajudar, para a gente partilhar, para a gente responder. São 5 mitos sobre a castidade que a gente vai falar para vocês. 5 historinhas aí sobre castidade. Vamos à primeira. A castidade é apenas não ter relações sexuais. E aí, tá certo? O que vocês acham? Verdade ou mito? É isso? Sim? Não? Então, não é só isso, gente. A castidade, como vai dizer lá no Catecismo, no parágrafo 23, 37, a castidade significa a interação correta da sexualidade na pessoa. E sexualidade a gente precisa saber que não é só relação sexual. Sexualidade é tudo que te caracteriza como homem e que caracteriza como mulher. Tudo que me caracteriza como homem e caracteriza a Raíssa como mulher. E com isso, a unidade interior do homem em seu ser corporal e espiritual. É uma integração de tudo que nós somos, um domínio de tudo que nós somos, de modo a vivermos plenamente aquele amor que Deus deseja que nós vivamos. De modo a que eu não use o outro para o meu prazer, de modo a que eu não queira tomar o outro para mim por puro egoísmo. Então, a castidade não é só não ter relações sexuais. Isso envolve diversas questões, mas é também não ter relações sexuais. Se num namoro, por exemplo, o casal decide não ter relações sexuais, mas o namorado ou a namorada continuam tendo, por exemplo, o vício em pornografia, continuam tendo outros tipos de carícias, outros tipos de carinhos ou coisas que ferem a dignidade do outro, ferem a dignidade daquela outra pessoa, eles também não estão vivendo a castidade, também não estão buscando a castidade. Então a castidade não tem somente relação com... Então a castidade não tem somente a ver com não ter relações sexuais. A castidade é um leque de situações que envolvem a nossa busca por preservar a dignidade do outro, certo? Beleza. Vamos para o segundo mito. O segundo mito é: pessoas casadas não têm que viver a castidade. Aquela velha história, né? Vamos correr, vamos casar logo pra gente poder acabar com essa história de castidade, não ter que viver a castidade nunca mais. Exatamente. Bom, isso é um grande mito, não é verdade. A castidade, na verdade, ela é um dom, é uma graça de Deus que deve ser vivida por todos nós para sempre. E como é que as pessoas casadas vivem a castidade, Beto? Como é que as pessoas casadas vivem a castidade? É bom que a gente entenda, né, como a gente falou na primeira questão, que já que a castidade não é simplesmente a abstenção, a abstinência das relações sexuais, então mesmo os casados são chamados à vivência da castidade, como a gente está falando. A vivência da castidade dentro do matrimônio consiste propriamente na relação conjugal, em se viver a relação conjugal, a relação sexual dentro do matrimônio de modo humano, de modo a você não denegrir e também não usar a outra pessoa para saciar uma série de talvez vícios, de ideias que a gente ao longo da nossa vida antes do casamento ou até mesmo antes da nossa conversão foram enchendo a nossa cabeça de que entre 4 paredes vale tudo, de que a gente tem que extrair o máximo de prazer possível da nossa relação, e na verdade não é isso. Além do que, muitos outros detalhes, né, no relacionamento entre marido e mulher fazem com que o casal possa verdadeiramente viver a castidade entre si como um casal cristão. É verdade. No livro do João Moana, ele fala assim, né? Como deve ser o marido casto? Deve ser fiel à sua esposa. Então a castidade dentro do matrimônio, ela também está relacionada à fidelidade, a você de fato ter o desejo e viver a fidelidade dentro do seu matrimônio. Por quê? Aquela velha historinha que a gente sempre fala. O matrimônio, ele é livre, total, fiel e fecundo. Então é um convite ao amor autêntico. Dentro do matrimônio a gente pode viver esse amor autêntico. E esse amor autêntico é um dar o dom de si ao outro. Então, dentro do matrimônio eu preciso viver essa fidelidade, a liberdade, a fecundidade, né? Estar aberto à vida
e a totalidade, ser inteiramente um do outro. E aí ele fala, o homem deve ser autêntico nas suas relações sexuais, ou seja, não vale tudo dentro do matrimônio, dentro da relação conjugal. Não vale tudo dentro da relação conjugal, dentro da relação entre marido e mulher, porque o que vale é aquilo que não fere a dignidade da outra pessoa. Porque os vícios que a gente ordenou, aquilo que a gente ordenou dentro do nosso namoro, dentro do nosso noivado, tem que continuar ordenado dentro da nossa vida sexual, dentro do matrimônio. Exatamente. Vamos para terceiro mito. A castidade é uma série de proibições. Um monte de não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode aquilo outro, não pode aquilo outro. Talvez tenha sido dessa forma que você aprendeu na catequese, talvez tenha sido dessa forma que tentaram te evangelizar, dizendo que para você não pecar contra o sexto mandamento, você não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo. E um grande amigo dos jovens, um grande amigo da sexualidade humana, Papa João Paulo II, nos ensinou que na verdade a castidade ela é um sim, como a Raíssa dizia, ao amor autêntico, ao amor que te faz mais conformado à vontade de Deus. Não conformado, como a gente escuta dizer, conformado, eu tenho que me conformar. Que não, chato. Que toma a forma do amor de Deus verdadeiramente. A castidade é um sim ao seu autodomínio, a uma afetividade transfigurada que te faz viver bem a sua relação com a sua namorada ou esposa, da mesma forma como te faz viver bem a sua relação com os seus amigos, com as suas amigas, de forma inteira, de modo que não somente um aspecto da sua humanidade, que é a sua sexualidade, tome a frente dos seus relacionamentos. Exatamente. Por quê? Porque nós não somos animalizados, nós não vivemos apenas dos nossos instintos. Um animal, quando ele tem relação com outro animal, ele está simplesmente cumprindo um instinto, ele não pode controlar. Ele viu um animalzinho macho, vê um animal fêmea, um cachorrinho e uma cachorrinha, e ali eles vão cumprir algo que é instintivo, que é do instinto. Nós não somos meramente instintivos, nós temos alma, nós temos a capacidade de dizer sim ou não. Então, como eu posso ser preso quando eu sempre tenho que fazer algo simplesmente porque eu estou com vontade e não ser livre quando eu faço algo porque eu quero fazer, né? Então a castidade, ela é um grande sim a essa liberdade interior, a liberdade de não ser escravo dos meus instintos e ser livre para utilizar o meu corpo, para dar o meu corpo àquela pessoa que não vai me roubar de mim, mas para quem eu irei me dar-me conscientemente e livremente em Deus. É isso aí. Vamos para quarto mito. Só comete adultério pessoas casadas. E aí? Vamos imaginar o seguinte. Eu sou namorado da Raíssa e passa uma outra menina por mim na rua, eu acho ela bonita e resolvo ficar com ela, me relacionar. Isso é adultério? Vamos imaginar outra coisa. Eu hoje sou casado com a Raíssa e passo uma outra menina na rua, eu me interesso, acho bonita, mas não tenho nada com ela, não chego a ter nada. E aí? Quais desses casos são adultérios? Quais desses casos não são adultério? Tcharam! Pois é. Durante os seus ensinamentos da teologia do corpo, o Papa João Paulo II ele tocou num ponto muito importante durante as catequeses que ele fazia. Inclusive, na época, a mídia acabou, como faz sempre, com os pronunciamentos do Papa, acabou censurando muito, deturpando, dizendo que a Igreja Católica agora queria nos proibir de tudo. Ele nos ensina que quando Jesus fala lá naquela passagem que ele está discutindo com os fariseus sobre o adultério, ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, se algum de vós direcionar a uma mulher qualquer olhar de desejo, já cometeu adultério com ela no seu coração. Essas são mais ou menos as palavras lá que estão na Bíblia. E é exatamente isso. Se a gente for pensar, na verdade, o Papa João Paulo II ele nos ensina a ir na raiz da palavra. Adulterar o que é? É você trocar a forma de relacionar-se com aquele determinado objeto. Por exemplo, uma gasolina adulterada. Ela é uma gasolina que foi contaminada por alguma coisa e agora vai fazer mal ao seu carro. Quando nós adulteramos algo, significa que nós
mexemos na essência daquele objeto. Cometer o adultério, então, que o Papa João Paulo II nos ensina, não é propriamente só o gesto de você ter um compromisso com alguém e se relacionar de forma extraconjugal ou fora do seu namoro com outra pessoa, mas, na verdade, adulterar o próprio valor daquela pessoa. Se você não tem o compromisso de ser fiel àquela pessoa, fiel à dignidade dela, você a adultera no seu valor e você já não está mais amando aquela pessoa, você está utilizando ela para o seu bem. É exatamente isso. E algo que fala aqui no livro Conselhos a uma Recém-Casada, fala assim, que o sexo pode perder sua natureza abençoada e deixar de ser fonte de uma profunda alegria para se reduzir à mera busca de prazer egoísta. Então, um casal casado, ele pode cometer adultério também com sua própria esposa quando aquela relação ela vira uma simples busca de prazer egoísta. Ou seja, eu não quero ter uma relação conjugal para fazer bem ao meu relacionamento, para fazer bem a minha vida conjugal como um todo, mas simplesmente porque eu quero sentir prazer. E isso também não nos é lícito, não é permitido porque fere a dignidade da pessoa. Do mesmo modo, aquele casal de namorados que se ama muito, de noivos, que se gosta e se ama muito, mas que acaba caindo, ferindo a castidade, naquele momento eles estão também cometendo adultério um com o outro, porque eles deixam de se amar para simplesmente se utilizar um do outro para sentir prazer. Como diz João Paulo II, né, no livro Amor e Responsabilidade, amar é diferente de utilizar. E o que nós queremos é buscar esse amor autêntico, buscar esse amor verdadeiro, esse amor que nos torna livres para fazer a vontade de Deus. E dando um pequeno testemunho, né, eu que tive uma vida antes do meu casamento, do meu matrimônio com o Beto, eu posso dizer que, com propriedade, que a relação conjugal ela é de fato um grande convite à liberdade. Não há preocupações vãs ou mundanas dentro da relação conjugal, porque ela é inteiramente um ato corporal e espiritual de união com Deus. Então, vale muito a pena você buscar viver um amor autêntico segundo a vontade de Deus. Vamos ao quinto mito e talvez o que mais se espalhe por aí. Qual é, Beto? Viver a castidade é impossível. Viver a castidade é impossível. Não dá. Quem já ouviu falar isso? Todo mundo já ouviu falar isso, né? Sempre tem alguém que vira pra você e fala: viver a castidade é impossível. E aí, Beto? E aí? Depois de tudo que a gente falou, será que viver a castidade é impossível? Então, gente, quando a gente passa a conhecer essa dignidade com a qual Deus nos criou e passa a perceber que muitas vezes o mundo vai deturpando e na verdade o próprio mundo vai colocando mais peso nessa palavra do que ela na verdade tem, a gente vai percebendo que a ideia da impossibilidade da castidade é na verdade uma mentira. A castidade, como nós falávamos, é esse grande dom que te abre para uma relação inteira com o outro. Não está centrado somente na satisfação dos seus desejos, das suas vontades, dos seus instintos sexuais, que foram criados bons, que são bons em si, mas quando desordenados e colocados fora do seu fim, da sua finalidade, acabam por nos animalizar, por nos denegrir. Então a castidade ela não é impossível porque é uma graça, é um dom que o próprio Senhor te concede. Sim, inclusive a castidade é algo que faz com que a gente tenha uma certeza. Aquela pessoa com quem eu estou, aquela pessoa que eu amo, realmente tem um comprometimento, um compromisso com algo muito importante, que é me levar para o céu. Como eu posso dizer que amo o Beto se eu não quero o melhor para ele? O melhor para ele é ir para o céu. Como ele pode dizer que me ama se ele não quer o melhor para mim, que é ir para o céu? A castidade não é impossível, porém ela é difícil, ela é árdua, é uma busca constante. Por quê? Porque nós somos seres concupiscentes, nós temos o desejo de sempre querer voltar à nossa condição de pecado. Mas juntos, um casal que reza, um casal que busca viver a vontade de Deus, é capaz sim, é possível sim, sempre evitando situações que possam nos levar ao pecado, que possam nos levar a ferir um ao outro e sempre preocupados em conduzir um ao outro ao céu.
Viu, gente? Muito obrigada. Eu sei que esse vídeo demorou, mas a gente vai tentar gravar agora com mais assiduidade. Mais frequência, para Sim, vocês inscritos. é verdade. Se inscreve aí no canal, tá bom? Segue a gente no Instagram, segue a gente aqui no YouTube. @nosso matrimônio. E mandem sugestões de vídeos, aquilo que vocês querem ver, aquilo que vocês querem que a gente fale. Fiquem com Deus. Salve Maria. Salve Maria, Deus abençoe a todos.